Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como preparar um vaso com planta tutorada. Fique até o final para você aprender junto comigo a como preparar um vaso para plantas trepadeiras. Vamos lá! Pessoal, para o preparo eu vou utilizar esse vaso aqui de plástico, olha, com furos, certo? Um vaso com furos eu vou utilizar para colocar as plantas trepadeiras, que nesse caso eu escolhi essas aqui, olha. Plantas muito lindas. Essas plantas, pessoal, são as Monsteras adansonii. E como é um vaso tutorado para plantas crescerem em cima, né, se agarrando ao tutor, eu fiz aqui esse tutor com fibra de coco. Para quem ainda não conhece os tutores, olha, isso daqui, pessoal, é uma haste. É uma haste onde a planta trepadeira vai se agarrar e vai crescer, olha, seguindo esse tutor. E essa planta, pessoal, a Monstera adansonii, ela tem essa capacidade. Na natureza, a Monstera adansonii, ela cresce agarrada a troncos de árvore. E então, esse tutor, ele serve como se fosse um tronco de uma árvore. Eu já tenho aqui um substrato, olha, preparado, um substrato sofisticadíssimo, viu? Que eu preparei para esse tipo de planta, planta da família Arácea. Olha que interessante, essa planta adora um substrato desse tipo aqui. Se vocês quiserem saber a receita do substrato, é só continuar seguindo os meus stories no Instagram para descobrir como que eu preparo esse substrato aqui para plantas da família Arácea e outras plantas de sombra. Então é isso, pessoal. Todos os materiais que eu vou precisar já estão aqui na bancada. Tá aqui o tutor, o vaso de plástico. Eu vou utilizar a argila expandida para a drenagem. O vaso tem furos, eu vou utilizar a argila expandida para colocar embaixo. Em seguida, eu vou colocar o substrato de fórmula muito especial. Eu já coloquei a argila expandida, pessoal, dentro do vaso. E o próximo passo seria colocar uma manta de drenagem. Mas como o substrato que eu tenho aqui, ele é muito poroso, ele é perfeito, então eu não vou precisar, vai ser dispensável essa manta de drenagem. Então eu já posso colocar o substrato aqui logo em seguida, depois da argila expandida, sem me preocupar, certo? Eu preenchi até essa parte do vaso aqui com o substrato já. Eu vou deixar mais um pouquinho de substrato sobrando ali, mas daqui a pouco eu vou utilizar o substrato, porque agora eu vou retirar as Monsteras adansonii dos saquinhos para ir logo organizando elas aqui dentro do vaso. O tutor, pessoal, eu vou colocar ele bem no centro aqui do vaso, olha. Ele tem uma pontinha, ele é feito de bambu. Ele tem essa ponta, eu vou colocar bem no meio mesmo, aqui, olha. Ele vai ficar meio bambo, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Até eu preencher com mais substrato, ele vai ficar bem fixo, bem mais firme, certo? Eu já tirei as mudinhas do saquinho, pessoal, e vejam só como elas são. Aqui é o caule dela, olha, por onde saem as folhas. E o importante é vocês perceberem como é a forma de crescimento dessa planta, pessoal. Ela é uma planta trepadeira. Na natureza, essas raízes pequenas aqui, olha, elas se agarram ao caule, ao tronco de árvores grandes, e ela cresce apoiada nessas árvores. Então, ó, é importante vocês colocarem esse lado aqui onde eu estou tocando voltado para o tutor, porque é a partir daqui que as raízes vão crescer. São raízes aéreas, certo? Essas raízes vão crescer agarradas ao tutor, que está ali só esperando eu colocar as plantinhas no vaso. Pessoal, quase tudo pronto aqui. Eu coloquei as plantinhas na posição correta. A posição da planta, pessoal, é muito importante vocês prestarem atenção nisso.
beleza? Tem que ficar, olha, com aquele ladinho voltado pro tutor para que as raízes aéreas se agarrem ao tutor. Olha só como já tá ficando bonito. Olha, tudo certo aqui. A Monstera Adansonii no vasinho aqui, olha, ela tutorada com o tutor. Tudo perfeito, 3 mudinhas, todas elas com o caulezinho, olha, voltado pro tutor, para as raízes aéreas crescerem agarradas aos tutores. Agora o próximo passo é fazer a primeira rega com muito cuidado, viu? Você pode molhar o tutor também, não esquecer desse detalhe, que o tutor, ele pode ser molhado pelo menos na altura onde as raízes aéreas vão crescer. Você vai regando a planta, olha, molhando as folhas, pode molhar as folhas da plantinha aqui. É a primeira rega dela, viu? Olha como é que tá o substrato. A perlita expandida, pessoal, é muito importante para garantir uma melhor drenagem. E claro, garantir que as raízes que vão ficar dentro do substrato respirem. As raízes também precisam de oxigênio, viu, gente? E é isso, olha, que um substrato assim, dessa forma que eu preparei, ele é ideal para que as plantas, que as raízes dessas plantas respirem melhor. Já foi feita a primeira rega e pronto. Agora é só manter essa plantinha aqui, pessoal, no ambiente de claridade. Elas não precisam tomar sol, mas eu digo sempre, se vocês tiverem um cantinho onde entre aquela luz do sol de manhãzinha bem cedo, aquela luzinha fraca do sol, você pode colocar ela para pegar essa luz do sol. Mas o certo é vocês colocarem num ambiente de claridade, que tal perto de uma janela. Seria bem interessante. Pronto, pessoal, o vaso já foi preparado e olha como ele ficou bonito, olha. Um vaso de Monstera Adansonii tutoradas, agora tutoradas com um substrato perfeito. Agora elas vão crescer agarradinhas a esse tutor e vão ficar ainda mais lindas com o passar do tempo. O que é que vocês acharam aí? Vocês querem mais dicas como essa? É só comentar aí, beleza? Valeu, até a próxima!